Tá aparecendo para você, Kevin? Tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá aparecendo para você a tela? Ah, não, agora tá. Agora apareceu. Tá? Atendimento ao cliente. E Atende... a gente já está fazendo a gravação da aula, então qualquer dúvida você vai me falando, tá bom? Então, assim, só para a gente revisar a aula passada. Então, o cliente, ele não deve um favor para você, e sim você deve um favor para ele. Então, atendimento ao cliente é primordial, porque é ele que traz o faturamento para você. Você tem que ter em mente que você está vendendo sonhos ali. A pessoa, às vezes, ela trabalhou o ano inteiro ou 5 anos para adquirir alguma coisa. E você, às vezes, não presta um bom atendimento para ela. Isso não é justo. Então, o que acontece? Faça um bom papel como um atendente. Lembra da empatia que você está vendendo sonhos, você está vendendo expectativa. Amor, é seu aniversário. E você quer fazer um churrasco. Qual que é a sua expectativa quando você vai no mercado comprar carne? Você quer o quê? Uma carne de boa qualidade. Por quê? Quem vai estar te esperando lá na sua casa? A sua família, os seus amigos. Então, é um dia importante para você e você quer o quê? Compartilhar esse dia com os seus familiares e amigos. Então, você quer que a pessoa que está te atendendo ali, ela supra as suas expectativas. Às vezes, você lutou o ano inteiro para poder fazer esse churrasco e a pessoa te atende mal. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente vai fazer um atendimento ao cliente. Bom, hoje a gente vai falar sobre os aspectos de reclamação. Então, igual a gente tinha conversado, o que é quando eu estou o quê? Insatisfeita com algo, quando algo não me agradou. Se esse algo não me agradou, eu vou reclamar, porque eu tenho o direito de estar reclamando. Era o meu sonho, era uma expectativa que eu tinha e isso não foi suprido. Então, eu vou fazer uma reclamação. O que acontece na maioria das empresas? Quando a gente faz uma reclamação, o atendente ele tem que atender esse cliente bem. Eu sei que ele vai chegar lá nervoso, vai chegar estressado, mas você tem que ter o quê? Um psicológico elevado. Tá? Se você não tiver um psicológico elevado na hora, você não serve para trabalhar como atendente. Então, assim, ele está na razão dele. Você já pensou? Você está com um sonho e esse sonho deu errado? Como você vai ficar frustrado ali na hora? Então, a reclamação, ela tem que ser bem aceita pelo atendente. Então, o atendente tem que mostrar que está preocupado em sanar aquele problema dele. Às vezes é algum equívoco que aconteceu. Às vezes, está falando, minha TV não está funcionando, mas às vezes não ligou direito. Mas custa ele procurar saber o que é que está acontecendo. Isso é até psicológico. Se eu grito com você, o que vai acontecer? Você vai querer gritar comigo. Então, assim, se eu gritar com você e você ficar com a voz serena, tranquila, normal, eu vou ficar com vergonha e eu vou abaixar minha voz. Porque quem está dando uma de doida? Sou eu. Então, gente, quando alguém começar a gritar com vocês, se estiver fazendo um atendimento, alguma coisa, a pessoa chegar gritando, não grita de volta. Eu sei que às vezes a hora, no calor da emoção, a vontade é de gritar com outra pessoa, mas não de volta. Tenha um pouco assim, seja maleável, deixa ela falar, deixa ela desabafar. Porque assim, a gente sabe da nossa vida, mas não sabe da vida do outro. Então, às vezes, ele juntou dinheiro, o ano inteiro trabalhou de domingo a domingo para ter o serviço ou ter o produto, e aí acontece alguma coisa, a pessoa fica o quê? Chateada. Então, deixa ela falar, deixa ela escutar. Escuta ela bem e, conforme ela vai falando, se ela for gritando com você, deixa. O importante é que você está prestando um bom atendimento ali. Pelo menos, mal de você, ela não tem como ela falar. Porque tem outras pessoas ali vendo você fazer um atendimento. Então, aqui, ó, até que eu coloquei no nosso slide, o que é uma reclamação?
Então, a reclamação é uma expressão de insatisfação feita para a organização em relação a um produto, um serviço, ou ao próprio processo de tratamento de reclamações, como explicitamente ou implicitamente se espera uma resposta ou solução. Então, às vezes a pessoa ela liga para a sua empresa, que é o serviço de atendimento ao cliente, ou ela manda um e-mail, ou ela vai nas redes sociais, ela reclama. Só que não teve um feedback ali. Então, por isso que gera o quê? O maior índice de reclamação. A gente vê questão de internet, telefonia, são os índices maiores de reclamações. E o que acontece? Se a empresa ela não suprir a sua necessidade, você pode ir ou no Procon, se é internet, você pode ligar na Anatel. Então, tem órgãos que fiscalizam ali. Então, por isso que a empresa ela tem que prestar um bom serviço, certo? Porque se houver uma reclamação, essa reclamação ela tem que estar registrada, tem que ter um protocolo tudo certinho, tá? Kennedy, está tranquilo? Está me ouvindo? Tô ouvindo. Então, tá bom. Então, aqui, ó, no próximo slide. Os profissionais devem entender que as reclamações são parte normal do dia a dia do atendimento. O que acontece? Tem gente, como tem um psicológico um pouco mais... como que eu falo? Um psicológico mais baixo ali, não tem um psicológico um pouco elevado, que não... o que acontece? O cliente ele vai lá e ele vai falar, vai fazer uma reclamação, a pessoa leva para o lado pessoal. Isso é o que não pode fazer. Igual a questão, se eu grito com você, você não pode levar para o lado pessoal. Eu estou estressada, eu estou nervosa, porque aconteceu alguma coisa errada com o meu produto. Só que você é atendente. Eu vou descarregar em você. Infelizmente é assim. Então, o que acontece? Não é que é ruim ter uma reclamação. É bom que tenha uma reclamação na empresa, porque você pode verificar o que é que você está errando ali. É um feedback negativo? É um feedback negativo. Mas você vai verificar o que você está errando ali. O que está acontecendo? É um atendente que estão reclamando desse atendente? É de um produto novo? Porque assim, se eu faço uma reclamação para você, vamos supor, tem uma lanchonete. Eu chegar para você e falar assim, Isa, aquele lanche é ruim. Não vai naquela lanchonete. Você vai? Sua amiga chega e fala assim, Isa, quero comer um lanche naquela lanchonete. O que você vai falar para ela? Para ela não ir também. Porque eu dei um feedback para você, você acreditou no meu feedback e você vai repassar isso. Então, a questão do atendimento, da reclamação, é em prol disso. Você tem que estar ciente que se o seu cliente ele fizer uma reclamação, você tem que sanar essa reclamação e deixar o seu cliente feliz. Porque se ele está insatisfeito da sua loja, ele vai sair falando para todo mundo e o pessoal que está ao redor dele não vai voltar na sua loja. Sua loja pode ter os melhores preços, mas a questão do mau atendimento vai... E a pessoa não vai também. Porque um vai passando para o outro. Igual eu falei para você, você já falou assim, opa, Jéssica falou que não é bom, então eu não vou. Sua amiga chegou e falou a mesma coisa, perguntou para você, vamos lá. Não, lá eu não vou porque a Jéssica falou que é ruim. E aí ela vai acreditar em você também. Porque a sua fonte é uma fonte confiável. E aí assim sucessivamente. Então, essa questão aqui dos profissionais devem entender que as reclamações são parte normal do dia a dia do atendimento. A gente tem que entender que se a pessoa fizer uma reclamação, você vai ter que entender ela, vai ter que suprir o que ela está precisando, qual que é o motivo da reclamação, e você tem que deixar ela sair da sua loja, do seu estabelecimento, feliz. Com o que? Falando, não, resolvi o meu problema, tá tudo tranquilo. Para ela não poder sair falando mal do seu estabelecimento e atrapalhar a vinda de novos clientes ali, tá bom? E o que a gente faz diante da reclamação? O que a gente entende aqui? O que acontece? Qual é o procedimento que a gente vai adotar quando tem uma reclamação? Personalizar o atendimento. Por que a gente tem que personalizar o atendimento?
Tem vários tipos de pessoas que vai numa loja, no estabelecimento. Então, pode ser o quê? Um adulto, pode ser um idoso, homem, mulher, mãe, pai. Cada um você tem que olhar e você tem que fazer um atendimento personalizado ali. Então, cada pessoa é única. Então, você não vai ser robótica de atender a pessoa igual às outras, porque isso é ser robótica. Então, aqui, ó, personaliza o seu atendimento. Então, ó, o atendente não demonstra importância em relação ao cliente. Quando ele não faz essa personalização, ele demonstra isso para o cliente, que ele não está nem aí com ele. Então, assim, você está falando e a pessoa não está te dando ouvidos ali. Personaliza o atendimento. Ah, o meu carro, eu comprei esse carro, mas eu estou vendo que está um barulho estranho no motor. É um homem. Homem, dependendo do jeito que você fala, ele vai entender. Se é uma mulher que não tem muito entendimento sobre carro, você vai ficar enrolando ela, né? Então, personaliza o atendimento, pergunta o nome, vai atrás, chama pelo nome, tá? Demonstre disponibilidade e interesse em encontrar uma solução. Está tendo problema, escutou o que a pessoa, o cliente tem para falar. Se você escutou o que ele tem para falar, você já vai tomando apontamento ali, já vai verificando. E procura e demonstrando que você está interessado. Porque nada mais triste do que você chegar e você falar o seu problema, o que está acontecendo, a pessoa falar, não é comigo, eu acho que você usou errado. Entendeu? Então, demonstre que você está disponível ali, que você tem um interesse para estar encontrando uma solução para ele, para poder estar ajudando. É aquilo que eu falei, eu vou tornar a falar de novo. A questão da empatia, você coloca no lugar do outro. Você está vendendo sonhos, está vendendo expectativa ali. Então, demonstra pelo menos que você está interessado. Tá certo? Outra coisa. Mantenha a calma. Não altere seu tom de voz. É aquilo que eu falei. A pessoa gritou com você? É difícil não gritar? É difícil, porque a gente é ser humano e a gente tem sentimento também. A gente tem uma tendência de levar para o lado pessoal. Mas a gente tem que entender que não, a pessoa não está nervosa com você. Ela está nervosa com a situação. E você, infelizmente, é o atendente. Ela vai despejar em cima de você. Então, é como eu falei, para você ser um atendente, você tem que ter um psicológico bom, um psicológico elevado. E não levar para o lado pessoal, porque se você levar para o lado pessoal, você vai querer brigar com o cliente. E aí você é demitido por causa disso. E ainda a loja pode ser que sofra um processo por causa disso também. Então, olha só, o que uma coisa leva a outra. Quando a gente vai fazer uma contratação, a gente tem que ver isso. É para um atendente, é para um vendedor? Tem que verificar como que é o psicológico dele. Pela conversa, você consegue entender. Porque se é uma pessoa muito estourada, uma pessoa muito explosiva, ela não vai servir para ser um atendente. Ela vai dar problema para você depois, futuramente. Tá bom? Direcione sua energia e empenho contra o problema, não contra o cliente. É aquilo que eu falei. Não leva para o lado pessoal. Você está trabalhando ali, você tem que estar fazendo o quê? Ajudando os clientes. Esse cliente, igual eu coloquei, ó, faça dele um aliado. Ele é seu amigo, é ele que está colocando faturamento na sua empresa. É ele que está pagando salários, é ele que está pagando energia. Não é um favor que você está prestando ali para ele. Então, direciona essa energia para ele. Evita ter o quê? Um problema por causa disso. Não leva para o pessoal e leva para o profissional. Tá bom? Isa, tranquilo até agora? Tá? Kennedy, tranquilo também? Alguma dúvida? Não, tranquilo, tranquilo. Tudo tranquilo. Outra coisa aqui, ó. Deixe o cliente desabafar. Gente, deixa ele falar. Ele está estressado, deixa ele conversar, deixa ele falar. Ele vai despejar tudo. Depois que ele despejar tudo que ele tem para falar, aí você entra conversando com ele. Por quê? A gente tem que entender aquela questão da empatia. Às vezes a pessoa trabalhou o ano inteiro, às vezes a pessoa pediu um empréstimo no banco e
não está dando certo o produto ou serviço, o sonho dela, a expectativa dela não foi atendida ali. Deixa ela desabafar. A gente não é assim também? Será que a gente está estressado? O que a gente quer? Colocar para fora. A gente quer chorar, quer gritar, quer colocar para fora. E isso, depois que a gente desabafa, parece que tira 2 quilos das nossas costas. Então, deixa ele desabafar, deixa ele falar. Ele vai falar, deixa. Vai deixando e vai escutando. Vai escutando o que ele tem para falar. Aí, ele vai estar mais leve. A hora que ele terminou de desabafar, que ele estiver mais leve, aí você vai e fala com ele. Torna a repetir. Não é o problema com você, mas sim com o produto, a expectativa, o sonho dele, ali na hora. Então, deixa ele falar, deixa ele desabafar aqui. Ouça com atenção, não interrompe ele, faz as anotações, os apontamentos que precisa ser feito. Aí depois a gente vai ter o quê? Faça perguntas com cautela. O que é essas perguntas com cautela? Gente, a gente não pode fazer uma pergunta para o cliente que dá duplo sentido na questão de falar que ele utilizou o produto errado e que ele é o culpado. Não seja, porque isso é ser mal educado, isso é ser grosseiro. O que a gente tem que ter em mente é o quê? O cliente, ele sempre tem razão. Ele sempre tem razão. E você, mesmo ele não tendo razão, você tem que ir de uma forma para explicar para ele saber o que é que está acontecendo. Mas explicar de uma forma sutil, não uma forma que vai deixar com que o cliente ele fique mais nervoso ainda porque você está duvidando dele. Vamos supor, você fez a instalação da televisão, a televisão não pegou. Aí o que ele pode falar? O atendente, mas eu acho que você fez a instalação errada e a televisão queimou. Como assim? Você nem pegou o aparelho para ver se realmente foi culpa dele? Como que você já vai acusando, falando assim de uma pessoa? Isso qualquer pessoa fica nervosa. Você está lá com o problema, a pessoa não retribui para te ajudar. E sim coloca mais um problema em cima do seu problema, duvidando de você. Entendeu? Então, assim, tá com problema? A televisão deu problema? O senhor pode trazer a televisão aqui para a gente verificar o que foi que aconteceu? O procedimento é levar para assistência técnica. A gente vai levar para assistência técnica e assim, se tiver uma posição, a gente informa para o senhor. Se foi erro na instalação, vai ter um relatório lá. O que aconteceu foi isso. Foi um erro na instalação, queimou o aparelho por causa disso. Entendeu? Então, é bem mais fácil você fazer desse jeito do que você chegar e falar assim, acho que o senhor instalou errado, porque essa televisão é boa. Não tem problema. E se foi um lote que estava com problema na televisão? A pessoa pagou R$3.000 na televisão para assistir jogo. Né? Então, assim, faça a pergunta com cautela. Vai perguntando, mas de uma forma sucinta ali, que você consiga tomando apontamento, sem deixar o cliente bravo, sem deixar o cliente achando que você está duvidando dele ali. Tá? Então, faz perguntas, faz umas perguntas corretas. Não faz duvidando dele, tá? Então, aqui, eu coloquei. Pergunte para identificar alternativas de soluções do problema. Mas atenção, perguntas mal elaboradas podem ofender o cliente e intensificar o conflito. Certo? Aqui, outra coisa. Não apresse o cliente. Às vezes, a gente vai numa loja, o que a pessoa quer? Te despachar logo. E você sente que ela quer te despachar logo. Você está com um problema e a pessoa quer te despachar. Você chega e fala assim, deu problema no meu guarda-roupa. A porta caiu do guarda-roupa, sem eu ter feito nada. Ou se não, chega lá para montar o guarda-roupa, a porta está enriscada do guarda-roupa. Aí o que a pessoa faz? Te atende rapidinho para te despachar, falando assim, não é comigo, a pessoa vai estar aqui só depois do almoço. Gente, não é com você? Tudo bem, você fez o atendimento, não fez? Anota o que precisa ser feito. Conforta essa pessoa primeiro, esse cliente.
Qualquer coisa, pede para a pessoa responsável ligar, mas para ligar mesmo. Não falar que vai ligar e não liga. Dá um conforto para esse cliente. Às vezes ele acabou de comprar uma casa. Você já pensou? Acabou de comprar uma casa, está naquela expectativa, naquele sonho de ter o guarda-roupa no quarto para colocar as roupas e a porta vem toda quebrada. Não dá para montar o guarda-roupa por causa disso? Então, não apresse o seu cliente. Assuma uma postura firme e assertiva. Então, assim, você vai explicar o que tem que ser feito. Não ficar enrolando ali. Então, você tem que assumir uma postura, uma postura de um atendente dedicado ali. Que ele vai o quê? Ó, tem que acreditar em você. O seu cliente ele tem que acreditar em você. Ele tem que acreditar que você tem uma boa postura. Que você vai ajudar ele. Você vai sanar o problema dele. Você está ali, não é só para vender e para ganhar comissão. Mas você está ali para ajudar ele nos sonhos dele, para suprir a expectativa dele. E o que acontece? Muitas pessoas não entendem o seguinte: quando você trabalha com vendas, com atendimento ao público, você tem que ter carisma. Às vezes você tem um problema em casa, o problema tem que ficar lá. Você tem que atender o seu cliente de uma forma boa, uma forma tranquila ali. O problema fica em casa. Às vezes, aconteceu alguma coisa dentro da empresa, às vezes o seu gerente foi mal educado com você, mas o seu problema é com o seu gerente. É aquela questão, não leva para o lado pessoal as coisas. Você tem que atender o cliente ali. É a Jéssica que foi ali? Então, atende a Jéssica conforme ela merece. É a Maria que foi ali? Atende a Maria de uma forma que ela merece. Entendeu? Então, faça de uma forma que você tenha uma postura ali. Que a pessoa, que se você sair da loja, a pessoa vai voltar lá e ela vai te procurar. E ela não vai te achar, ela vai atrás de outra pessoa ali. Ela vai atrás da outra loja para atrás de você. Então, vamos supor, você trabalha nas Casas Bahia vendendo móveis. Você saiu. O seu cliente foi lá para comprar os móveis. Às vezes ele nem olha preço. Nem olha preço. O que ele olha? Que você é uma pessoa atenciosa e que você vai atender ele. E se ele tiver algum problema, você vai ajudar. Aí você saiu, você foi para o Magazine Luiza. O que vai acontecer? Eu vou chegar lá, vou perguntar: a Isa tá aí? Ah, e a Isa saiu, ela tá em outra loja. Mas que loja que ela tá? Você vai sondar para saber. Ah, ela foi para o Magazine Luiza. Ah, então tá bom, obrigado. Você faz? Pega a sua bolsa, sai, vai no Magazine Luiza. Ah, fiquei sabendo que você tá aqui, queria ver um guarda-roupa. E aí você vai vender. Por quê? Desde o começo, você foi uma pessoa de postura. Você ajudou ela. E os familiares dela também procuram você. Porque a gente é assim. Cada loja que a gente vai, a gente tem o quê? Um vendedor que auxilia a gente. E às vezes a gente cria tanto vínculo com esse vendedor, se ele sai, a gente vai atrás dele. Tá bom? Não desperdice energia elaborando desculpas criativas. Quando você está com um problema, pelo amor de Deus, faz a pessoa acreditar em você. Não fica rodeando para resolver, porque ela já está irritada, você vai ficar mais irritada ainda, e aí a briga vai ser com você. Por quê? Você está dando desculpa. Às vezes, é para montar um móvel. O montador não foi. Aí você fica inventando desculpa. Ai, por quê? Mas na realidade não é isso. O montador ele não ia naquela data. Você falou um negócio e não cumpriu. Você está criando o quê? Desculpas em cima de desculpa para poder estar sanando o problema dela. Então fala a verdade, ó. A gente pede desculpa para você, mas está muito lotada a agenda, a gente só vai ter disponibilidade para tal data, para daqui 5 dias. E o que é interessante que a gente pode fazer é o seguinte: vamos supor que a agenda está 5 dias. O que você faz? Joga um dia a mais. Mesmo sabendo que ele vai suprir esses 5 dias. Por que eu faço isso? Vamos supor, se eu chegar para você e falar assim: daqui 5 dias
vai montar um armário lá na sua casa. Você vai ficar naquela expectativa. Nossa, daqui 5 dias, daqui 5 dias. Só que a pessoa vem daqui 3 dias. Você fala, nossa, que rápido! Que loja boa! Gente, é o cliente. Fala, nossa, não, onde que você comprou esse armário? Ai, comprei na loja X. Ó, pode comprar tranquilo, porque monta antes do prazo. Entendeu? Ou o que você pode fazer? E se às vezes pode ser que aconteça um imprevisto, pelo menos ainda você está calçada de não ter o problema do seu cliente ficar ligando para você e falando, ó, falou que vinha tal data, não veio. Então, ó, essa questão aqui de você ficar desperdiçando energia elaborando desculpa criativa, não faz isso, não fica dando desculpa em cima de desculpa, sendo que você combinou uma coisa e você já sabia que não ia dar certo. Então, o cliente, lembra do cliente que você tem que ter empatia por ele. O que você não quer que faça com você, não faz com o cliente. Tá bom? Não aponte culpados, nem critique a empresa. Tem atendente que não, igual eu falei, ele não tem a capacidade de atender um cliente, ele não tem treinamento. E o que acontece? Às vezes eu chego com um problema, ele vai falar, nossa, isso aqui, ó, foi a fulana que fez. Aí, ó, errou de novo. Nossa, pelo amor de Deus, só erra. O cliente está ali na sua frente. Ou se não, vai falar o quê, ó? A empresa. Nossa, ai, olha, por isso que eu quero sair daqui. Isso aqui não vira, não dá certo. Gente, eu sou cliente. Se eu ver você falando isso, eu nunca mais eu volto na sua loja. Eu nunca mais volto na sua loja. Porque eu falei assim, nossa, que caquinha que eu fiz de ter comprado as coisas aqui. E aí você vai, a empresa, a loja vai passar o quê? Uma imagem totalmente antiprofissional. Então, ó, não joga a culpa nas costas de outra pessoa, tanto do colega de trabalho, tanto da empresa. Apenas você tem que resolver o problema. Se foi o fulano que fez uma caquinha, depois você vai lá e fala com a diretoria, você fala com o seu supervisor, acabou. O cliente está ali para você resolver o problema dele. Então, não fica mostrando para o cliente que a empresa às vezes está desorganizada ou algo desse tipo. Presta atenção nisso daqui. E você, às vezes, você está atendendo uma pessoa que ela é dona de empresa. A gente não sabe quem que a gente está atendendo. Às vezes você presta um bom atendimento, a pessoa chama para você para trabalhar para ela. Porque várias vezes isso acontece. Entendeu? E se ela vê que você tem essa atitude antiprofissional, às vezes é uma chance que você está perdendo. Você já pensou que vergonha? Você sair da empresa onde você estava, você ir trabalhar numa outra empresa, e esse cliente, você saiu falando mal da empresa, saindo falando mal dos colegas, está trabalhando ali, e às vezes é um supervisor de outra área. A pessoa vai chegar e fazer assim, ó. Oi, tudo bem? Você vai ficar com a cara no chão. Por quê? Você vai chegar para o outro supervisor e vai falar assim, ó, dá uma analisada certinho, porque aconteceu isso, ela falou mal da empresa, realmente ela é uma boa atendente? Fica de olho nela. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Presta atenção na forma do seu atendimento, que não é só o atendimento que conta. Às vezes a pessoa, ela tem uma posição ali que ela pode ajudar você futuramente. Você pode ter um network ali. Não é só atender o cliente por atender. Gente, você não sabe o dia de amanhã, tá? Vamos ver aqui. Tá. Kennedy, tá me ouvindo? Kennedy, tá me escutando? Kennedy, tá me ouvindo? Tá me escutando?
Então, assim, ó, a questão do quê? Do pedir desculpas. Por que a gente tem que pedir desculpas? O pedido de desculpa é primordial para a pessoa, para ela ver que você está vendo que realmente tem algo errado. Ela tem que se sentir o quê? Acolhida ali no momento, tá? Então, peça desculpa sempre que for necessário. Então, aconteceu um equívoco, aconteceu um problema, pede desculpa. Vai conversando com a pessoa, mas assim, peça a desculpa de uma forma que essa desculpa ela seja de uma forma que não seja falsa. Então, a gente tem que pedir desculpa sempre que for necessário para o nosso cliente, tá? Mas não fica pedindo desculpa toda hora, porque isso vai gerar o quê? Falsidade ali. Então, pede desculpa, tenta solucionar o problema, ajuda o cliente, mas vai pedindo desculpa para ele. Porque quando a gente pede desculpa para a pessoa, a gente sente o quê? Parece que a pessoa já está entendendo o nosso problema, ela já está se desculpando pelo erro, né? Então, o nosso coração parece que acalma na hora. Então, pede desculpa. A solução deve ser o quê? Rápida, razoável para as duas partes. Igual eu falei, não fique enrolando para resolver o problema do cliente. Se você consegue resolver o problema do cliente, resolva rapidinho, tá? Não fica enrolando, demorando, dando canseira no seu cliente, porque às vezes ele fica 1, 2 horas ali para você resolver o problema. Que você quer vencer ele pelo cansaço para ele poder ir embora, tá? Então, ó, soluciona o problema rápido e razoável para as duas partes, tanto para você como para ele, porque você ganha e o seu cliente ganha também. Então, aqui, ó, explique, ó, com cautela, detalhes que você fará para solucionar o problema do cliente. Então, ó, problema com a internet? Então, o que você vai fazer? Olha, dona Joana, o problema é com o modem da senhora. Então, eu já vou enviar um técnico para poder trocar o aparelho. Ele vai amanhã solucionar o problema da senhora. Solucionou o problema? Liga de novo para o seu cliente e pergunta: deu tudo certo? Voltou a funcionar? Não é só resolver o problema e deixar. Liga de novo para o seu cliente, faz um pós-atendimento ali. Porque a pessoa, às vezes, ela não está nem esperando que você vai ligar para ela. Mas quando você liga para ela, ela vai falar o quê? Nossa, teve o problema, mas eles sanaram o problema e ainda me ligaram para ver se está tudo bem. Isso é uma empresa responsável. Então, soluciona o problema de forma rápida e razoável, tanto para você como para ele. Tá bom? Então, aqui, ó, como a gente vai fazer o início do atendimento? A gente escuta o cliente, então a gente vai escutar, deixa ele falar, deixa ele desabafar, escuta ele, o que ele tem para falar. Depois, você vai coletar todas as informações, coleta todas as informações, faz os apontamentos, tudo certinho. E faz uma percepção de valor. O cliente está acreditando no que você está falando? Você consegue entender se o cliente está entendendo o que você está falando ou não? Então, no início do atendimento, a gente tem essas 3 partes. Escutar o cliente, mas escutar o cliente, não fingir demência. Pega as informações que ele está te passando e você faz a percepção de valor ali. Realmente, as informações que eu estou passando para ele, ele está acreditando em mim? Então, você faz desse jeito, desse modo aqui, tá bom? E qual que é os objetivos que a gente tem na questão do atendimento? Então, aqui, ó, recepcionar o cliente, saber como que a gente vai recepcionar esse cliente. É aquilo que eu falei, bom dia, boa tarde, boa noite, conversa com a cliente, passa uma imagem positiva ali para o seu cliente, passa para ele que você quer prestar um bom serviço, você está preocupado com ele, informa, orienta, ou seja, esclarece a dúvida dele, ajuda ele a tomar decisão, não que você vai impor para ele tomar uma decisão, mas ajuda ele, dá as opções ali, direciona, ou seja,
Faz ali um diagnóstico das necessidades dele, o que realmente está precisando. Ah, eu preciso desse guarda-roupa, porque eu comprei uma casa nova e eu nunca tive um quarto para mim. E agora eu vou ter um quarto. Então, qual que é? Você já fez um diagnóstico aqui da necessidade dele? Expectativa, sonho. Você vai ver que ele comprou um apartamento, você vai ver a questão da medida ali daquele móvel que vai colocar. Então, tenta solucionar o problema dele para você vender. Ameniza, ou seja, acalma o cliente. Infelizmente, aconteceu esse equívoco mesmo, mas o senhor pode ficar despreocupado. A gente vai ajudar o senhor. Senta aqui, o senhor quer uma água, quer um café? Vamos conversar. O que foi que aconteceu? O senhor pode me contar a história do que aconteceu? Olha a diferença de eu chegar e falar desse jeito, ou eu não falar simplesmente nada, ficar olhando para a pessoa com cara ainda que a pessoa está errada. Acalma o seu cliente, deixa ele ter conforto. Agilizar. Evita perder tempo e já faz o que tem que ser feito para ele sair satisfeito dali. Então, recepciona o cliente, informa, orienta ele, faz um direcionamento ali do atendimento, acalma ele e agiliza para ele sair dali tranquilo, tá bom? Isso é muito chato. Erro em atendimento. Apatia. O que acontece nessa questão de apatia aqui? Às vezes, a gente entra numa loja e a pessoa te olha em cima e embaixo. Acontece. Muito. E você fica o quê? Chateada com a situação. Por que ela está fazendo isso? Você, como cliente, às vezes você gostou até da roupa, ou gostou do móvel, tudo, mas só do fato da pessoa fazer um negócio desse, você não vai se sentir bem. E o que você faz? Você acaba indo embora por causa disso. Então, a questão da apatia. Gente, tenha um comportamento adequado, acolhedor para a pessoa, seja uma pessoa simpática. Agora, não fica, é igual eu falei na aula passada, não fica, oi, meu amor. Não faz isso, chama pelo nome, entendeu? E a questão do senhor, do senhora, você tem que fazer todo um levantamento ali também, porque às vezes tem pessoas que se sentem menosprezadas de você chamar ela de senhor, de senhora, achar que ela está sendo o quê? Que ela está velha. E hoje em dia, você sabe, vaidade é uma coisa complicada, né? Todo mundo é vaidoso, ninguém quer ficar velha, né? Então, tem essa forma de atender, puxando da aula anterior, só para a gente entender essa questão dessa apatia. Então, por favor, não seja aquele atendente snob metido, porque tem, tá? Lembra disso, o seu cliente é o que está pagando seu salário. Então, você não tem que ser nojento com ele, metido com ele. Então, essa coisa aqui da apatia, cuidado, tá? E se você vê que alguém da sua equipe, que vamos supor, às vezes você tem uma loja e tem um funcionário que você está vendo esse tipo de característica nele, ou você chega e conversa com ele, ou você dispensa. Porque as pessoas, a hora que entra dentro da sua loja, a pessoa faz uma atitude dessa, a pessoa vai embora e vai embora ainda chateada, tá? Não, e outra coisa também, às vezes a pessoa ela entra na loja, ela fica 20 minutos lá rodando, a pessoa não vai atender. Independente, se a pessoa só está olhando, atende ela. Atende de uma forma que ela vai se sentir bem. Às vezes ela pode não levar agora, mas ela volta para comprar porque ela gostou do seu atendimento. Outra coisa aqui, questão da má vontade. Gente, você chegar num lugar e a pessoa está com má vontade com você e você sentir que ela está com má vontade, é a pior sensação do mundo. Porque você está com problema, às vezes você quer comprar alguma coisa e a pessoa vem de má vontade com você. Isso é irritante. Isso a pessoa também tem que entender que essa questão da má vontade, ela vai queimar a empresa e ela vai se queimar também. Porque a má vontade, a gente lembra que é o quê? Preguiça. A pessoa com preguiça. Vamos supor, você quer comprar uma blusa. Aí você fala assim, gostei daquela blusa que está na vitrine.
Aí, o que vai acontecer? Vai chegar para a vendedora e falar assim, eu gostei daquela blusa que está na vitrine, eu quero uma P. Ah, não tem. Gente, tudo bem, não tem. Só que o que você pode fazer? Vamos reverter isso para uma outra venda? Ó, eu tenho uma naquele modelinho, mas eu tenho outras cores. Entra aqui para ver. Só olhar, não tem problema. Entra aqui para ver. A pessoa sai com uma sacolinha de lá. Agora, se chegar e falar assim, não tem. Ou seja, você está com preguiça, com má vontade de pegar ali no estoque outras coisas, de conversar com o cliente, às vezes de solucionar um problema. Às vezes o problema dele, o que é? Precisa ir numa festa e não tem uma roupa adequada. Às vezes aquela blusa, ele não vai ter, mas ele pode ter outra peça. Então, cuidado com essa questão aqui de má vontade, de resolver problema dos clientes, tá bom? A questão aqui é atendimento de um erro da empresa. Isso daqui, a gente tem que ter o quê? Saber admitir o erro. Tem empresa que não admite o erro. E joga a culpa em quem? No coitado do cliente. E isso é problema. Por quê? O cliente ele pode entrar com uma ação contra a empresa por causa disso. E se a empresa ela não admitiu o erro, que ela sabe que ela errou, e tiver uma ação, vai ser prejudicial para ela. Então, seja ponderado e admite que você está errado, né? Então, aqui, ó, admita o erro. E tenta que, realmente a empresa errou, mas nós vamos solucionar o seu problema, você me desculpa, me perdoa, porque realmente aconteceu um equívoco, um erro, e a gente vai resolver o seu problema. Corrija, diga como você vai corrigir o problema, explica por que aconteceu esse problema, justifica também isso, fala que você sente muito, peça desculpa, e depois, importante, faz um contato depois, para ver se solucionou esse problema. Vamos dar um exemplo da internet, tá? Você tem uma internet e o seu pacote de internet é 50 megas, vamos colocar assim. Só que você está vendo que a sua internet começou a cair. Então, assim, mas caramba, eu coloquei 50 megas de internet e ela tá fraca desse jeito. Aí você vai ver o que aconteceu. Eles pegaram e mudaram o seu contrato para 10 megas, sem você solicitar. De quem que é o erro? Deles. Eu liguei reclamando. Como que você faria para solucionar o meu problema, Isa? Nesse quesito de atendimento aqui. Como que você resolveria o meu problema? Eu contratei um pacote de 50 e baixou para 10, sem pedir. Só que eu estou pagando 50 ainda. O que você pode fazer? Para a gente sanar esse problema, em forma das nossas desculpas, eu faço a senhora com 100 megas durante 3 meses. Porque como a senhora fez o pagamento maior, a gente vai estar dando essa bonificação para a senhora. Tudo bem? Não, Isa, tudo bem, tranquilo, pode ser feito isso. Por 3 vezes, então, na internet vai ser 100 agora? Vai ser 100. Acabou. Você justificou, você viu que teve mesmo um problema, você já pediu desculpa, já falou que sente muito. Depois, o que você vai fazer? Liga para ela. Depois de 3 meses, liga de novo, porque depois de 3 meses, isso vai voltar. E você pode ainda até fazer uma venda depois de 100 megas, porque ela vai ficar mal acostumada com 100. Entendeu? Então, a gente tem que ser inteligente, tá? O cliente, ele vai ficar feliz, e às vezes depois de 3 meses você pode fechar um pacote de 100. Então, a gente tem que ser o quê? Inteligente na questão do atendimento. Por isso que atendimento eu gosto muito, porque é muito bacana. Que a forma que você lidar com a pessoa, ela visa muito o quê? Ela visa muito o quê? Jéssica. Oi? Ô, Jéssica, mas
Só e se o cliente não... Oh, meu Deus, peraí. Oi. Mas e se o cliente não quiser fazer essa proposta aí? Ó, aí você pode depois ir fazendo de outras formas, Kennedy. Eu dei esse exemplo porque, às vezes, assim, a questão da bonificação. Ou, às vezes, você pode colocar 3 meses de TV a cabo para ele, por causa dessa situação. Aí você vai verificar o que o seu cliente quer. Você faz um estudo ali na hora, entendeu? Não que seja você obrigado a colocar os 100 megas ali de internet para ele. Na hora, Então, você vai... Oi? então, Jéssica, eu estou perguntando pelo seguinte. Dentro do Código do Consumidor, o serviço não prestado, Uhum. ou alguma coisa assim, tem que Uhum. fazer o direito do consumidor valer, por exemplo, se ele quiser ser ressarcido, por exemplo. Nesse caso, essa é uma pergunta que eu nunca tive a resposta. Como que É o faria? Ah, seguinte, ele tem, pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, ele tem o direito de reaver o dinheiro, sim, que foi pago. Ele pode solicitar um desconto na fatura, ou ele pode, às vezes, pegar um outro serviço para poder abater. Mas isso, o cliente, ele tem que aceitar. Se ele não aceitar, aí vocês vão ter que entrar em comum acordo para dar tudo certo, entendeu? Não que seja uma obrigação. A empresa ela não pode obrigar o cliente a ter alguma atitude. Ela vai dar o quê? As informações. Ah, o senhor aceita? Pode ser assim? E aí cabe o cliente aceitar ou não. Entendeu? entendi. Entendeu? Então, tá bom. Então, ficou alguma dúvida até agora? Tranquilo? Não, Isso tranquilo, Kelly, agora, também? Alguma tranquilo, dúvida? tranquilo. Tá, então vamos lá. Agora não. Como se acalma um cliente? Escuta ele, deixa ele desabafar, deixa ele conversar, ele vai falar. Lembra que não é o problema com você, mas sim com o que aconteceu, a expectativa dele, o sonho dele, que foi às vezes por água abaixo por causa disso, tá? Demonstra empatia, demonstra que você está interessado ali, que você quer ajudar ele. Ele tem que sentir que você quer ajudar ele a resolver esse problema. Vai fazendo as perguntas, mas assim, é aquilo que eu falei, não faz as perguntas, mas de uma forma que você está ameaçando o cliente, falando que ele errou, que o problema do mau uso foi dele. Então, não ameaça o cliente assim. Vai conversando com ele, porque se você vai conversando de uma forma ponderada, de uma forma mais tranquila, ele vai falando com você. E você vai começar a entender o lado do cliente, porque o que a gente precisa entender no atendimento é o lado do cliente. Se eu estou vendendo um armário de cozinha e eu vejo que a pessoa gostou daquele armário, só que ela achou caro o armário, o que você pode fazer? Você não quer parcelar? Quanto que cabe uma parcela no seu bolso? Ah, é uma parcela de R$ 100, dá? Senta aqui, vamos ver o que fica melhor. É esse que você gostou, não é? Tenta ajudar o cliente ali. Ele vai ver se é uma parcela que vai dar no bolso dele, ele vai levar. E ele vai sair super satisfeito dali. E ele vai ficar muito agradecido a você, porque você conseguiu ajudar ele a o quê? A ter aquele sonho. Somente para uma mulher, ainda que às vezes comprou uma casa, está morando sozinha, que é uma cozinha. É um sonho dela. Sempre foi morar sozinha, sempre ser independente. Então, vai fazendo as perguntas até você chegar no denominador ali, tá? Repita. O cliente, ele vai falando com você, aí depois que você fizer as perguntas, você repete qual que foi o problema dele. Ah, o meu problema foi na questão da internet. Isso, dona Ana,
o problema da senhora foi referente à questão da internet, referente à questão dos megas da internet, correto? Isso, foi isso que aconteceu. Não, só um minutinho que a gente está verificando aqui, que eu vou verificar para você o que está acontecendo. Pode ficar despreocupada que eu já estou verificando aqui. Vai pedindo desculpa, mas também não fica igual uma gralha, falando desculpa toda hora, isso vai gerar o quê? Falsidade. Tudo que você vai fazer lembra da questão da empatia ali. E faz o quê? Depois que você fizer todo esse procedimento, você vai solucionar o problema dele. Então, ó, soluciona o problema, identifica a solução que vai satisfazer, que vai ajudar o seu cliente e encontre, ou se você não conseguir satisfazer o cliente ali, você pode chamar um gerente seu para te ajudar, mas demonstra isso para o seu cliente. Porque fazendo essas atitudes aqui, ele vai acalmar. Ele vai sair de lá leve, ele vai sair de lá tranquilo. Eu falo assim, não, realmente aconteceu equívoco, aconteceu. Mas pelo menos eu vou dormir tranquilo, porque eles vão solucionar o meu problema. Tá bom? Ó, importância desse setor aqui de atendimento ao cliente, que é o SAC. Aqui, ó. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, diz que um fornecedor não pode recusar o atendimento às demandas dos consumidores. Então, se você analisar, você vê Coca-Cola, tá lá, SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Nestlé, a mesma coisa. Qualquer coisa que você vai comprar, tem que ter um serviço de atendimento ao cliente. Tem que ter uma pessoa que ela vai ali sanar a sua dúvida. Porque, assim, o serviço de atendimento ao cliente não é só para reclamar, tá? A gente acha que é só para reclamar, mas às vezes é para sanar uma dúvida, às vezes é para você fazer alguma pergunta, às vezes é para você reclamar, tá? Às vezes o saque é para você pedir um boleto que não veio, ou supor um boleto da internet. Então, assim, mudar um plano. Então, o saque, igual, é importante porque esse serviço de atendimento ao cliente, ele vai gerar um protocolo para você, e você vai ter esse protocolo como um documento ali. Então, ó, no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre o atendimento do SAC, do Serviço de Atendimento ao Cliente. Então, aqui, ó, nesse artigo 39, ele fala o quê? Que tem uma lei específica ali que obriga esse tipo de empresa a ter um atendimento, a ter um serviço de atendimento voltado ali para o cliente, porque o cliente ele precisa. Bom, você já pensou como você vai falar, você está com uma dúvida na questão da Coca? Como você vai? Você vai lá na fábrica da Coca? Na sua cidade que você tem, não tem uma fábrica da Coca? O que você faz? Liga lá e pergunta, tira essa dúvida, tá bom? Então, aqui, ó, o serviço de atendimento ao cliente, ele tem diversas utilidades, né? Ele tem voltado para atendimento à reclamação, suporte técnico, tira dúvidas e auxílio ao consumidor. Então, quando a gente fala em saque, não é só reclamação. A gente tem aquela mania de achar que saque é reclamação, e não é, tá bom? A questão agora de como que vai ser feito o atendimento do saque. Então, você vai fazer uma apresentação sua, você vai sondar o que é que está acontecendo, verifica a ocorrência do caso aqui, vai acalmando o seu cliente, solução do prazo, ou supor, solução do problema, qual que é o prazo que você vai dar para ele, e fazer encerramento. Aí eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para poder estar falando, tá? Então, ó, tá vendo a apresentação? Empresa, X Informática, nome, sobrenome, Cláudio Oliveira, à sua disposição, tá? Então, como você vai fazer? A pessoa ligou para você lá no site. Você vai fazer o seguinte, ó. X Informática, Cláudio Oliveira, à sua disposição? Ou em que posso ajudar? Você fez o quê? Uma apresentação. A pessoa ligou e ela sabe que ela ligou no X Informática e que ela está falando com quem? Com o Cláudio. Agora, se você chega e fala assim, alô, você fala, é engano? Porque tem gente que é assim, não fala o nome da empresa, nada, simplesmente fala alô. Então, o que você tem que fazer? Coloca o nome da empresa, coloca o seu nome. Por que a gente coloca o nome inteiro?
porque isso dá uma postura profissional. Então, ó, X Informática, Jéssica Rodrigues, em que posso ajudar? Você já pensou? Você fala, Jéssica falando? Que coisa antiprofissional, tá? Então, a pessoa tem que passar o quê? Credibilidade aqui. Desse jeito, dessa forma, ela passa credibilidade. Aí é assim que a gente tem que fazer. Aqui, ó, sondagem das necessidades. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai perguntar. Com quem que eu falo, por gentileza? Em que posso te ajudar? Então, assim, a forma que você vai perguntar, você vai perguntar qual o seu nome? Você não vai falar qual o seu nome. Com quem eu falo, por gentileza? Em que eu posso te ajudar? E assim, pelo amor de Deus, não esquece o nome da pessoa que você está falando, anota. Porque acontece muito das pessoas esquecer o nome. Isso é chato. Tipo, parece que é uma coisa robótica. Você fez o atendimento, você tem uma folha de papel na sua frente, anota o nome da pessoa. Se você não entendeu o nome dela, pergunta de novo. Anota. Acabou, encerrou essa chamada? Risca, para você não confundir. Só riscar. Mas saiba o nome da pessoa. A pessoa ela não quer ser só um número e a pessoa não quer que alguém erre o nome dela, porque isso é muito chato, tá? Aqui, ó. Vou ainda na sondagem das necessidades aqui. Nesse momento, o cliente inicia a reclamação. Então, ouça essa reclamação e faz as perguntas necessárias. É qualquer pergunta que você vai fazer? Claro que não. Você vai fazer as perguntas pertinentes ao assunto. Não vai ameaçar o cliente. Então, ó, ouça a reclamação, faz as perguntas de sondagem, anota as respostas e repita a ocorrência. Ou seja, o que foi o motivo dele estar reclamando, repete para ele saber que você está entendendo. Tá bom? Aqui, ó. Eu dei um exemplo aqui, ó. As perguntas de sondagem são relacionadas à reclamação do cliente. Então, aqui, ó, um exemplo, tá? Aconteceu um pão que estava estragado. O que você vai perguntar para o seu cliente? Ó, qual que é a validade do produto? Aí a pessoa vai te falar, porque às vezes o produto, ele está vencido e não é culpa do fabricante, e sim do dono do mercado que não viu que o produto está vencido. Então pergunta, ó, como que você armazenou o produto? Onde que você colocou o produto? Ah, eu coloquei dentro da geladeira. Põe dentro da geladeira, aí você tira, deixa, ele vai fazer o quê? Vai criar água, vai embolorar, vai estragar. E qual foi a data da sua compra? Quando que você comprou? Ah, comprei faz 2 meses, né? Então, assim, faz as perguntas, que através das perguntas que você faz essa sondagem, você vai saber que forma que você vai ajudar o seu cliente aqui. Então, aqui, ó, geralmente, o que acontece? Tem empresas que já, elas colocam perguntas padrões ali. Então, você não precisa ficar fazendo as perguntas. Mas, caso não tenha uma pergunta padrão, você tem que ficar atento como que você vai fazer, tá bom? Acalma o cliente. Eu coloquei até essa menininha fazendo uma meditação, porque eu achei que é interessante a gente entender essa forma da gente acalmar o cliente, porque o cliente ele tem que estar o quê, zen? Ali, ele tem que estar tranquilo, para você poder estar solucionando o problema dele. Então, olha aqui, ó, o senhor pode ficar tranquilo, nós iremos ajudá-lo, nós iremos fazer tal coisa. O senhor pode ficar tranquilo. Então, a hora que você fala, você pode ficar tranquilo, quer dizer o quê? Ufa, graças a Deus, está dando certo, vai resolver o meu problema. Você tem esse sentimento aqui. Então, cuidado para você não falar essas frases aqui, ó. O senhor está muito nervoso. Gente, isso é automático, é psicológico. Se você chegar, se estiver irritado, falar assim, nossa, você está muito nervoso. Você fica mais, tô mesmo. Você vai, sabe, isso é do ser humano. Não adianta. Acalme-se. Gente, você está irritado, a pessoa chegar e falar assim, nossa, fica calmo. Não vai adiantar. Se adiantasse, toda vez que você falar que alguém está brigando perto de você, você falar calma, fica calmo, ela ia acalmar. Isso é do ser humano, é psicológico, tá? Então, assim, ó, fala que vai ficar tranquilo, que vai ficar tudo bem. Que aí a pessoa parece que ela dá aquela aliviada, tá bom?
E aqui, ó, solução, que é o quê? O prazo. Então, a gente está falando daquela questão do pão. Qual foi a ocorrência aqui? O pão que está estragado. E qual que é a solução? A gente verificou que realmente o pão estava com o lote dos lotes ali, ele estava realmente estragado. Não foi culpa do cliente. A gente vai solucionar o problema trocando. E qual que é o prazo? Dentro de 24 horas. O que é interessante você fazer aqui? Às vezes aconteceu um equívoco, dá um brinde para o cliente. Dá mais alguma coisa para o cliente ele ficar feliz. Então, aqui, ó, cliente feliz, gente. Ó, a fotinho, ele tem que estar feliz. Ele tem que sair feliz do seu estabelecimento. Ele tem que sair feliz achando que ele já foram resolvido o problema dele. Tá? Então, se aconteceu realmente o equívoco aqui do pão, está estragado, beleza, troca. Trocou isso, dá um brinde, dá um mimo para o cliente. Porque a gente é assim, a gente trabalha dessa forma. Infelizmente, a gente gosta de ter um agradinho, a gente gosta de sentir um pouco estrelinha, tem hora. Então, faz isso, tá bom? Aqui, ó, faz o encerramento, né, da ligação, confirma os dados dele, nome, endereço, telefone e agradece. Faz um agradecimento. Depois que sanou o problema, liga de volta para saber se realmente está tudo certo, se ele está feliz mesmo. Aqui, ó, atenção, quais são as recomendações aqui que a gente tem que ter? Desarme o cliente usando empatia, não desconfie do seu cliente, não seja irônico, transmita confiança, credibilidade, deixa ele estar seguro ali, peça desculpas pelos erros, deixe o cliente desabafar, não vai interromper o cliente. Diga ao cliente que a reclamação é sempre bem-vinda e que você está sempre à disposição para qualquer dúvida. É isso aqui que é o que você tem que fazer. Isso aqui é a cartilha. Se você seguir isso, pronto. Você já vai resolver o problema e você vai ser um bom atendente. Aqui eu coloquei alguns tipos de público, às vezes, que você pode atender. Tá? Então, você vai ter o agitador, às vezes o especialista que acha que sabe tudo, o pidão, que é aquele que fica pedindo desconto, o reclamão, que sempre está murmurando, está irritado sempre, pode ser o dia mais bonito ele está reclamando, o colaborador, aquele que escuta o que você está falando, ele colabora com você, o amante da marca, aquele que gosta tanto da marca que se ele pudesse ir trabalhava lá, a decepcionada, a traída, e o que sempre tira dúvida, toda hora ele te pergunta alguma coisa. Então, a gente vai encontrar esse tipo de pessoa aqui. E aí, o que a gente tem que fazer? Ter uma empatia e tentar ajudá-los da melhor forma possível, porque ninguém é igual a ninguém, né? Se ninguém é igual a ninguém, o atendimento tem que ser o quê? Diferenciado. Então, cada um aqui é de uma forma e você atende esse público de uma forma diferente também, tá? E aqui, ó, para encerrar, você colocou a maior alegria de um vendedor é ser procurado pelo seu cliente. Coloquei a mesma frase no slide anterior da nossa aula e eu estou tornando a colocar novamente, porque a maior alegria de um vendedor é ser procurado pelo seu cliente. Então, é o quê? Ter afinidade com o cliente. Se o cliente está te procurando, é porque você está prestando um bom serviço. O problema é quando ele não quer que você atende ele. Quer dizer que você está dando um mau serviço. Então, essa aqui é a alegria do vendedor, ele ser procurado pelo cliente. Se ele sair da loja onde ele está, ele ser procurado pelo cliente. Ir atrás dele. Ter o quê? Ser fiel. É aquele cliente fiel, ter a fidelidade com o cliente. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Kenneth, tranquilo também? Kenneth, está me ouvindo? Oi, tô sim. É porque a minha internet ela tá um pouco devagar, aí na hora que eu vou falar com você ele demora um pouquinho, mas eu tô ouvindo tudo sim. Tá ouvindo? Tá. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Não, deu para entender.
Deu para entender? Então, tá bom. Eu já estou passando, então, o slide para vocês no grupo. E aí, essa aula, como está sendo gravada, se caso depois quiser novamente assistir, aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, assim, se vocês quiserem também rever o vídeo anterior, depois ver esse aqui novamente, aí fica a critério de cada um. Outra coisa também que eu queria estar passando para vocês, que é o seguinte, o módulo anterior, a gente vai fazer um trabalho sobre os orçamentos. Eu até passei o vídeo para vocês, tá? Então, eu preciso que vocês me enviem esse orçamento até o dia 20, agora, para eu poder estar fechando o módulo, tá certo? Então, assim, o vídeo, eu acho que é um vídeo curto que eu fiz, que tinha dado um probleminha na questão da gravação dele. Então, eu fiz um outro vídeo para ficar mais certo. É aquele, Kennedy, até que você não conseguiu ver o final, lembra? A gente estava falando sobre orçamento? Lembro sim. Lembra? Então, aí tem que ver ele novamente, esse vídeo. Acho que ele está, acho que é 50 minutinhos o vídeo que eu fiz para você. E a gente até passou no grupo, e aí vocês fazem o orçamento para mim, a proposta comercial, e me encaminha, porque eu vou precisar disso para fechar a nota de vocês do módulo passado, tá? E o prazo, então, é até dia 20, tá? Desse mês. Então, eu preciso que vocês me encaminhem essa proposta comercial, tá? Aí vocês vão ver as características da empresa que vocês vão colocar, de acordo com o segmento, e vocês montam a proposta, como se vocês fossem dono da empresa e vocês estivessem vendendo esse produto, tá bom? Kenneth, está me ouvindo agora? Estou ouvindo sim. Então, eu já vou encerrar, então, a nossa chamada aqui. Não ficou com nenhuma dúvida? Tá tudo certinho? Não, tudo certo. Tá? Então, tá. Eu já vou colocar você na chamada e eu já vou fazer o encerramento aqui, tá bom? Kennedy, gostaria de aproveitar aqui e já pedir, falar obrigada pela participação, tá? E se você depois tiver alguma dúvida, você tem que estar comigo, tá certo? Tá bom, ok, entendi. Tá? Obrigada, viu? Um bom final de semana para você. Obrigado. Nada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.